Andy Warhol é um cara que dá pano pra manga, muito assunto sobre ele. Olá, meus amores! Os 50 fatos de hoje é um esquenta pro nosso curso com o professor Rodrigo Naves. Se você ainda não tá inscrito, corre lá se inscrever, vou deixar o link. Se você nem sabe do que se trata também, vai lá ver, porque vai ser lindo, imperdível e muito especial. Então vamos lá pros 50 fatos de Andy Warhol. Andrei Warhol nasceu em 6 de agosto de 1928 em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Só podia ser leonino. Filho de Andrei e Julia Warhol, seus pais eram imigrantes da Eslováquia. O Andy tinha 3 irmãos, sendo que um deles morreu antes da família imigrar para os Estados Unidos. Ele era católico, sua mãe era muito devota e eles rezavam juntos em casa e na igreja. Ele continuou indo à missa mesmo depois da morte da mãe. O Andy cresceu em um bairro muito simples e uma vez ele disse que a casa da infância foi o pior lugar que ele já foi na vida dele. Quando criança, ele teve uma doença que deixou manchas na pele e a pele foi para sempre um ponto sensível na vida do Warhol. Quando era pequeno, ele era muito fã da Shirley Temple, ele até economizou um dinheirinho para participar do fã-clube. Ele foi para Nova York graduado na escola de artes e fez sucesso como artista comercial. Ele fazia ilustrações para revistas como Vogue, Harper's Bazaar, New Yorker e campanhas de sapatos para mulheres. Ele também fez livros de gatos e querubins escritos com a caligrafia da sua mãe. Entre 59 e 61 é um momento de virada da carreira do Warhol. Ele se transforma de um artista comercial reconhecido para um membro da vanguarda de Nova York. O Warhol atingiu o status de ícone devido ao conteúdo da sua arte, que se inspirou e celebrou o estilo de vida dos americanos, incluindo o que eles comiam e os ícones da cultura de massa vindos de filmes e músicas populares. A pop art veio logo após o expressionismo abstrato, que é o primeiro movimento originado nos Estados Unidos e reconhecido internacionalmente. O Robert Rauschenberg e o Jasper Johns são influências para o Andy Warhol. Eles vão justamente em direção oposta ao expressionismo abstrato, que era um movimento vigente na época. Se você quer saber quem é Andy Warhol, apenas olhe para o meu rosto ou a superfície do meu trabalho. Está tudo lá. Ele rejeita a visão romântica do inconsciente do artista expresso na obra de arte, que era a visão que o expressionismo abstrato defendia. A pop art não tem segredos internos. O termo pop art foi usado pela primeira vez em 1958 pelo crítico inglês Lawrence Alloway. A gente tem vídeo de pop art aqui no canal, vou deixar o card aqui pra você clicar e assistir. Levou um tempo pro Andy Warhol ser respeitado intelectualmente nos Estados Unidos, ao invés disso ele virou um ícone da cultura que ele celebrava. O seu tema é sempre algo que um americano comum pode entender, é algo do cotidiano. A primeira retrospectiva do Warhol na Universidade da Pensilvânia lotou de gente querendo ver o Andy e a sua musa Ed Sedgwick. As pessoas gritavam pros dois e era uma coisa que só acontecia em concertos de rock naquela época, não em exposições de arte. Eles ficaram isolados numa escada e tiveram que fazer um furo no teto para conseguir passar pro andar de cima. O Warhol financiou o primeiro álbum da banda The Velvet Underground, que tem até a banana feita por ele na capa, mas ele forçou que a Nico fosse cantora, então no segundo álbum eles se afastam do Warhol e tiram a Nico. O David Bowie interpretou Andy Warhol no filme do Basquiat e eu acho essa interpretação maravilhosa. Jaqueta de couro, calça jeans, a sua inseparável peruca, Andy Warhol era essa figura. No início, o Andy faz pinturas de quadrinhos, mas que são diferentes da do Lichtenstein. Ele aplica mais tinta, enquanto o Roy imita o processo de impressão. Ele também pinta marcas como a Coca-Cola. Um dia ele mostra para o amigo Emílio de Antônio 2 versões, uma com a Coca-Cola nua e crua e a outra com traços mais expressionistas. O Emílio manda ele jogar fora a dos traços abstratos e mostrar só a outra, que é a nossa sociedade. A primeira exposição do Andy Warhol foi nas vitrines da Bonwit Teller em abril de 1961. As telas, incluindo super-heróis e o nariz antes e depois, conviviam com os manequins que expunham itens de consumo feminino. Existem várias histórias de como Warhol teve ideia de pintar as latas de sopa Campbell. Uma das versões é que ele encontrou Muriel Lettle e disse que precisava de uma ideia que gerasse bastante impacto e que fosse diferente do que o Lichtenstein e o Rosenquist estavam fazendo. Que fosse muito pessoal e que não parecesse que ele estava fazendo exatamente o que os outros dois estavam fazendo. Lettle disse para ele pintar algo que as pessoas vissem todo dia, que elas reconhecessem facilmente, como uma lata de sopa. Warhol adorava ideias, ele estava sempre perguntando ideias para as pessoas que ele ou usava na hora ou guardava para um outro momento. A repetição é um dos elementos mestres da estética do Warhol. Ele fez 22 pinturas da Marilyn Monroe. O crítico Arthur Danto escreveu que o Warhol mudou o conceito de arte. O trabalho dele induziu uma transformação tão profunda na filosofia da arte que não era mais possível pensar a arte da mesma forma que alguns anos antes dele. Esse
livro, inclusive, foi base para esse vídeo e é excelente. Andy Warhol chamou seu ateliê de The Factory. Ele produzia junto de assistentes em um processo industrial, parodiando a produção em massa. The Factory era o nome do ateliê dele, mas mais do que um lugar para fazer arte, era um estilo de vida nos anos 60 em Nova York. Era um lugar permissivo, seja de sexo ou de drogas. As pessoas que frequentavam o The Factory chamavam o Warhol pelas costas de Drella, uma mistura de Drácula com Cinderela. Andy Warhol era um workaholic. Ele dizia que os Estados Unidos tinham começado a tradição incrível em que os consumidores ricos e pobres consumiam essencialmente as mesmas coisas. O presidente toma Coca-Cola, a Liz Taylor toma Coca-Cola, um morador de rua toma Coca-Cola, e é a mesma Coca-Cola, não tem melhor ou pior. Em 1965, um comerciante de arte tentou entrar no Canadá com 80 caixas de Brillo do Warhol, mas ele teve dificuldades na alfândega porque se fosse arte não teria imposto, mas a alfândega considerou que era mercadoria e exigiu o pagamento de $4.000 em taxas de importação. O Warhol fez uma série sobre mortes e desastres, um tema bem sombrio, e um tempo depois, por sugestão de um amigo, fez um tema que lembrasse mais a vida, que foi uma série de flores. Depois da série de flores, ele se aposentou da pintura e foi trabalhar com vídeo. Ele voltou a pintar em 72 os retratos do mal, por exemplo, e as notas de dólar. Who Killed Andy Warhol é um livro de ficção narrado por um jornalista soviético, e ele está convencido de que Warhol é um artista proletário e que os seus trabalhos são o verdadeiro realismo socialista, e que ele criticava o capitalismo americano nas suas obras. Ele fez um pôster do presidente Nixon com uma cara esverdeada assustada e escreveu embaixo Vote McGovern, oponente dele em 1972. Ele vendeu essa tela e doou ao Partido Democrata, mas como o valor da venda foi muito alto, ele acabou sendo o maior contribuidor do partido. O Warhol adorava fazer trabalhos em vídeo. O primeiro trabalho dele foi Sleep, que era um presente para o namorado dele, John Giorno. A ideia era que o filme transformasse o Giorno em uma estrela. O filme foi projetado em slow motion e durava 5 horas e 26 minutos. Entre os diversos filmes que ele fez, existem cerca de 300 testes de VT que ele começou em 64. Ele chamava pessoas que ele considerasse interessantes ou atraentes para ir na The Factory fazer um teste de vídeo. E aos poucos isso foi mudando a atmosfera do estúdio, porque muitos deles viravam regulares, outros viraram atores e outros, assim, estrelas de Hollywood. Chelsea Girls é um dos filmes do Warhol que fez mais sucesso. Muitas das cenas foram feitas no famoso Chelsea Hotel, reduto de artistas, e mostra a vida de mulheres que moram lá. O filme tem uma estética experimental, inclusive com a tela dividida ao meio. Tem uma frase famosa do Warhol que ele diz que gosta de coisas tediosas. Em 1985, ele participou da série de TV The Love Boat, e ele também apresentava o seu próprio programa Andy Warhol 15 Minutes, em que ele entrevista celebridades. O Warhol morreu 2 vezes e a primeira foi mais ou menos assim. Uma mulher chamada Valerie Solanas mandou um roteiro pro Warhol ler e ele perdeu esse roteiro. Ela pediu dinheiro, ele ofereceu que ela participasse de um filme que ele estava fazendo. Ela participou desse filme, mas continuou rancorosa com o Warhol. E aí um dia ela foi na The Factory com uma arma e atirou em Andy Warhol. Ela se entregou para a polícia naquela mesma noite dizendo que atirou no Warhol porque ele tinha muito controle sobre a vida dela. Ele foi considerado clinicamente morto, mas voltou à vida com uma massagem cardíaca. Essa história mudou o Warhol para sempre. Ele ficou totalmente traumatizado. O recorde de venda de uma tela do Andy Warhol em leilão é de $105 milhões pela obra Silver Car Crash. A publicação Interview Magazine foi criada pelo Andy Warhol em 1969 e relançada em 2008 com uma capa da Kate Moss. Suas últimas pinturas foram inspiradas na Última Ceia do Da Vinci. E mais do que uma pintura religiosa, a Última Ceia é uma pintura muito conhecida. Faz parte do imaginário cultural de quem conhece a obra do Da Vinci, tipo a sopa Campbell. Nessa exposição inspirada nas obras do Da Vinci, um jornalista perguntou para o Warhol se ele era muito próximo da cultura italiana. E ele respondeu: cultura italiana? Eu só conheço o espaguete, que é fantástico. O Warhol morreu em 22 de fevereiro de 1987, depois de uma cirurgia de cálculos biliares. Existem algumas biografias do Andy Warhol, entre elas The Life and Death of Andy Warhol, Warhol e Factory Made, Warhol and the 60s. Andy Warhol é um cara que dá pano pra manga, muito assunto sobre ele. Muito bem, nossos 50 fatos, vamos continuar falando aqui nos comentários e depois no curso do Rodrigo Naves. Se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo e vamos falando. Beijo, tchau!